em Direito e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Presidente e fundadora, como sabemos, já ouvimos falar hoje, da Associação de Direito de Família e de Sucessões e ainda membro da Academia Ibero-Americana de Direitos da Família e das Pessoas. E ainda advogada, e como vos disse, isto é uma síntese muito breve de todos os feitos da doutora Regina Beatriz, a quem passo a palavra. Meu renovado bom dia. Tive a honra de fazer a abertura do evento ao lado da professora Cristina Dias, por isso digo renovado. E quero cumprimentar os caríssimos professores que aqui estão na mesa, nesta mesa de trabalho, e faço, quanto à Universidade de Coimbra, na pessoa do professor André Dias Pereira, quanto à nossa ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, na pessoa da professora Ana Cláudia Brandão, nossa presidente da Comissão de Biodireito, e cumprimento a todos aqui da Universidade do Minho e também deste apoio que é dado também à universidade pelo órgão governamental, na pessoa da professora Rossana Martinho, nossa coordenadora deste evento, uma coordenação preciosa. Meus parabéns, meus cumprimentos. Dizer que o tema escolhido veio imediatamente à minha mente quando, conversando com a professora Cristina Dias e com a professora Rossana Martinho em Buenos Aires, na UBA, Universidade de Buenos Aires, que é a universidade pública de lá, quando tivemos um evento da ADEFAS agora neste ano, em abril deste ano, jornadas da ADEFAS na Argentina. Professoras Cristina, professora e Rossana estavam presentes e provoquei, ambas aqui fizessem também na Universidade do Minho jornadas com o apoio da nossa associação, no que aceitaram prontamente, e perguntei sobre o tema e disseram igualdade e responsabilidade, prontamente também. Diante disto, imediatamente pensei exatamente em tratar deste tema que é referente aos filhos da reprodução assistida ou procriação medicamente assistida. E no Brasil muito se fala disso há tempos, embora se mantenha um anonimato, é onde eu já vou chegar em crítica ao sistema brasileiro e em elogios ao direito português. No entanto, quando falo do conhecimento da identidade biológica, vou mais longe. Quero falar da memória familiar. Quero falar exatamente daquilo que o ser humano gerado por reprodução assistida necessita, sob pena de cair num vazio existencial irrecuperável. No momento que o ser humano, fruto da reprodução ou procriação medicamente assistida, não pode conhecer as suas origens, a sua ascendência biológica, saber de onde veio, o vazio existencial é gravíssimo, e isso constatado por estudos de psicologia na Universidade de São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas, curso de pós-graduação que eu coordenei durante 10 anos e que tive a presença de professores, inclusive em psicologia, da Universidade de São Paulo, e que analisam profundamente estas questões, todos esses temas na área da psicologia referentes à reprodução ou procriação medicamente assistida. Então, dentro disto, nós temos que ter uma preocupação imensa com a igualdade entre os filhos nascidos da PNA-URA e os filhos naturais, os filhos de origem natural. Por quê? Porque é exatamente nos procedimentos heterólogos, bem salientados pelo professor Jorge Duarte Pinheiro, na sua obra Direito Civil Contemporâneo, em todas as edições, agora na sexta, o professor Jorge Duarte Pinheiro bem disse que os problemas surgem exatamente na PNA heteróloga, aquela em que há a participação de doadores. E aí, o anonimato do doador, e aí a quebra do anonimato do doador, já ocorrida no direito português, graças, sabemos, ao acordo do Tribunal Constitucional Português, já introduzida na nova lei sobre PNA, aqui
no direito português, as modificações feitas na legislação de PMA, e que no Brasil permanecemos apenas com duas formas de, aspas, normatização. O Conselho Federal de Medicina, que obviamente é um conselho formado por médicos e, portanto, dentro dos interesses médicos atuam. E a PMA, como sempre disse o professor Ascensão, nosso grande mestre, professor Ascensão, a PMA ou RA é um verdadeiro mercado reprodutivo. Traça interesses econômicos os mais elevados. E, portanto, os médicos querem mais PMA, mais RA, claro. E por isso não há limites no Conselho Federal de Medicina do Brasil. Há uma normatização, mas obviamente que abre as portas, né? Não limita. Ao mesmo tempo, projetos e mais projetos de lei no Brasil a respeito da regulamentação da reprodução assistida, que não andam por força dos lobbies médicos. São os médicos que impedem que os projetos de lei sobre reprodução assistida, que limitam a reprodução assistida, tramitem. Agora temos um projeto a tramitar no Brasil, que é sobre o bebê medicamento, o bebê salvador. Pensado um dos aspectos da PMA, o que é perigosíssimo, porque quando não há uma regulamentação completa, há efetivamente uma distorção no pensamento de uma determinada espécie para um determinado fim, que é a criação de um bebê e de um ser humano, portanto, que vai salvar o seu irmão, que é doente. Com eliminação de embriões, porque tem que ter o bebê perfeito, né? E quem sabe falar muito bem disso é a professora Ana Cláudia, que certamente trará com seu brilho habitual a sua tese a respeito do tema. No Brasil, então, vários projetos. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, após regulamentar de maneira muito acertada a quebra do anonimato do doador, em razão da participação da nossa associação, da ADEFAS, foi a ADEFAS que fez com que houvesse a quebra do anonimato do doador no Brasil. Ministra Nancy Andrigues, Corregedora Nacional de Justiça, conselheira científica da ADEFAS, sem nenhuma suspeição ou impedimento, que é como trabalha a nossa associação de maneira séria, ética e responsável, editou, com o apoio, obviamente, de todo o Conselho Nacional de Justiça, formado por 12 membros, um provimento, pelo qual necessária a escritura pública de doação de gametas. Necessário o arquivamento no cartório de registro civil dos dados, dos fenotipos, portanto, dos dados genéticos do doador. Belíssima regulamentação do CNJ, que vigorou apenas 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, com a quebra do anonimato do doador no Brasil, voltou o anonimato num passe de mágica. Saiu a corregedora, entrou um outro corregedor. Essa matéria, como diz o professor Fernando Araújo, meu supervisor na tese de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é uma matéria de entropia, ou seja, é uma matéria em que não há uma informação, é uma matéria velada, é uma matéria que fica muito escondidinha em todos os seus aspectos, consequências, efeitos e males aos direitos da personalidade dos envolvidos nessa técnica, sempre em prol do mercado reprodutivo. Essa é uma realidade. E um mercado reprodutivo de fácil êxito. Por quê? Porque é um mercado que é muito querido por quem não tem filhos naturalmente, por quem não pode se socorrer de uma reprodução assistida homóloga, ou seja, por um processo artificial com gametas do casal, para quem precisa exatamente de uma doação de gameta masculino ou feminino. E as mulheres e os homens também querem a reprodução assistida, porque querem ter um filho que seria quase natural. Mas é natural? Não é. Se usa o procedimento heterólogo, ele pelo menos parcialmente não é natural, né? Porque vai ser, via de regra,
o sêmen de um outro homem com o óvulo da mulher que participa daquele casal. E por que esses casais não desejam adotar? A adoção, que é extremamente necessária no nosso país. O Brasil tem uma população muito extensa e ainda tem uma população também muito carente, e ainda tem uma população que abandona filhos, em parte, é uma realidade, né? Por que não adotar? Consultando pessoas que fizeram uso e que pretendem fazer uso da reprodução assistida, essas pessoas dizem que não as satisfaz a adoção. Não as satisfaz por quê? Porque se trata de um processo em que não haverá, pelo menos parcialmente, a identificação do filho com um dos membros do casal. Isso tem uma complexidade imensa. As pessoas vão para um processo de PMA extremamente felizes, não se importam com quanto pagam, não se importam como pagam, não se importam quantas vezes essa mulher vai se submeter ao processo de PMA e submeter, inclusive, com danos físicos, porque há danos físicos da quantidade hormonal que a mulher ingere. Não se importam com o ser humano que vai nascer, isto que é o pior. Este ser humano que nasce e que, via de regra, os pais não querem que seja identificado como fruto da PMA. Não querendo, como serão os tratamentos de saúde desse ser humano? Não querendo, como será a origem, a memória familiar desta pessoa? Como ficará isso? Em Portugal, graças, repito, a uma mudança muito grande ocorrida recentemente, né, e certamente o professor André Dias Pereira trará com brilho sua exposição a respeito das modificações do direito português. Sabemos que tem disposições transitórias que, né, digamos, tiraram um pouco a alegria, né, de quem quer a quebra do anonimato, mas são modificações muito importantes. No Brasil, mesmo que os pais contem ao filho, e que devem contar, óbvio que devem contar, pelo menos pensando na saúde deste filho, que não vai ser identificado geneticamente quando for um médico com o seu pai, registrar o que não é o seu pai biológico. Podem matar um ser humano nessas circunstâncias, não é? Então, mesmo que contem, o fato de contar não significa que o doador será identificado. No direito brasileiro, o CFM e o Conselho Nacional de Justiça, nessa nova regulamentação, aspas, que proclamam o anonimato do doador, só pode haver a revelação ao médico, que justifique a necessidade dos dados genéticos para que possa haver um tratamento com a identificação do dador ou doador. Aqui em Portugal se chama dador, no Brasil se chama doador. Eu pergunto, tudo bem, tratamento genético está garantido. Garantido? Será? Onde foi feita a reprodução assistida? Como é que o médico vai saber onde foi feita? Os pais informam? Os pais informam. E se chegam à clínica, se o médico procura a clínica para procurar os dados do doador e essa clínica fechou, encerrou suas atividades por falência, por recuperação judicial, como se chama falência no Brasil, porque os médicos se desencantaram da reprodução assistida para outra área, sem dados genéticos. Então, nós, a DEFAS, tínhamos conseguido também isso, além da quebra, repito, a guarda desses dados em local seguro, ou seja, no cartório de registro de nascimento. E dentro disso, imaginem depois de uma grande vitória do Brasil, não é vitória da DEFAS, é vitória do Brasil e de todos os seres humanos a serem gerados por reprodução assistida, né, a partir do provimento. O provimento, obviamente, preservava situações anteriores, no anonimato, né? Afinal de contas, surpresa, né? Nunca é bom para nenhum terreno em que o direito, né, atue. E repito, no terreno da bioética, o direito é fundamental, não há bioética sem direito, por isso no terreno do biodireito, né? Nós temos então uma falta absoluta
no Brasil de um pensamento reflexivo adequado em razão de uma minoria, a minoria médica. Aliás, no Brasil, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência. Preservemos as minorias, mas não deixemos que as minorias causem danos, graves prejuízos aos direitos das maiorias. E os seres humanos nascidos por procriação medicamente assistida ou reprodução assistida certamente têm um número muito maior do que os médicos. Sem contar, obviamente, que os valores fundamentais desse ser humano, o direito à vida, o direito à integridade física, o direito ao desenvolvimento da sua personalidade de maneira saudável, todos esses direitos que constitucionalmente são reconhecidos em Portugal, na Constituição da República Portuguesa, e no Brasil, na Constituição da República Federativa do Brasil, merecem, antes de mais nada, proteção, muito mais do que a liberdade, a autonomia, o mercado reprodutivo médico, não é? Voltando às minorias e maiorias, os seres humanos têm um número muito maior. E, para terminar, falei da questão da identidade genética, da identidade biológica, mas não posso deixar de falar dos riscos de incesto. O incesto é um risco evidente na reprodução assistida, em que não há quebra do anonimato e ali no registro de nascimento os dados do doador, como acontece na lei brasileira, no ECA, a respeito da adoção. No direito brasileiro, o pai biológico ou a mãe biológica de um filho adotivo, de um filho dado em adoção, vamos chamar assim, é revelado não só no registro de nascimento, mas o próprio filho tem o direito de conhecer esta pessoa. Na reprodução assistida, não. E isso faz com que, num cálculo feito assim, um cálculo muito simples, São Paulo, capital, há um risco de 24 irmãos praticarem relações incestuosas. Sem contar esse risco em relação a outros filhos da natureza que o pai registral ou a mãe registral possam ter. 24 só em termos de filhos oriundos da reprodução assistida. E na Grande São Paulo são 42. Vamos dizer pouco, São Paulo é muito grande. Não é pouco, não. É um risco suficiente para que cause temor a quem continua, né, digamos assim, defender o anonimato do doador. E bastaria daí algum de nós, né, especialmente os homens, porque a reprodução assistida e as doações de sêmen são ainda, na maior parte, feitas por homens, né, se estivesse nessa plateia, ou mesmo nesta mesa, pensar que poderia ser pai de uma destas pessoas que aqui está, desde que tivesse uma idade razoável de diferença. E pensar ainda que poderia estar este filho da reprodução assistida ou da PMA sentado ao lado da sua filha. E é namorado dela. E quem sabe, vivendo uma relação incestuosa com ela, já vivenciada ou no futuro a vivenciar. Então isso tudo é muito grave. O Brasil precisa ter inspiração no direito estrangeiro e o direito português certamente é uma grande fonte de inspiração na PMA e na reprodução assistida para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Regina Beatriz. Infelizmente o tempo